Ela estava com lágrimas nos olhos, segurando algo contra o peito enquanto era expulsa da mansão. O bilionário não fazia ideia de que aquela faxineira humilde carregava um segredo que mudaria sua vida para sempre. Helena acordou antes do nascer do sol, como sempre fazia. Seus passos ecoavam no corredor vazio, enquanto caminhava em direção ao trabalho que sustentava sua pequena vida. A mansão do Sr. Eduardo Mendonça se erguia imponente contra o céu ainda escuro, suas janelas enormes refletindo as primeiras luzes da manhã. Helena respirou fundo, segurando firme a chave que abria os portões dos fundos. Mais um dia de trabalho pela frente. Ela havia começado ali há quase 2 anos, sempre pontual, sempre dedicada. A rotina era sempre a mesma: chegar cedo, limpar cada canto da enorme residência antes que o dono acordasse e sair sem fazer barulho. Eduardo Mendonça raramente estava em casa durante o dia, ocupado com seus negócios milionários espalhados pela cidade. Helena gostava daquele silêncio. Era quando podia trabalhar em paz, cuidando daquele lugar como se fosse sua própria casa. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. O carro de Eduardo estava estacionado na garagem e as luzes do escritório estavam acesas. Helena hesitou por um momento na porta da cozinha. Ele nunca ficava em casa durante a semana. Talvez tivesse chegado tarde na noite anterior e esquecido de apagar as luzes. Decidiu continuar com sua rotina, começando pela sala de estar e deixando o escritório por último. Enquanto organizava os livros da biblioteca, Helena podia ouvir vozes vindas do escritório. Eduardo estava ao telefone, falando alto e parecendo irritado. "Não aceito desculpas", gritava ele. "Quero os relatórios na minha mesa até o final do dia. Ou vocês podem procurar outro emprego." Helena estremeceu. Ela conhecia bem aquele tom de voz. Já havia presenciado Eduardo demitindo funcionários por motivos bem menores. A governanta, Dona Silvia, apareceu na sala carregando uma bandeja com café. "Helena, menina, o Sr. Eduardo está de péssimo humor hoje. Melhor deixar o escritório para depois", sussurrou ela, balançando a cabeça com preocupação. "Os negócios não andam bem pelo que ouvi. Ele passou a noite inteira trabalhando." Helena agradeceu o aviso e continuou seu trabalho. Mas o destino parecia ter outros planos. Quando estava terminando de aspirar o tapete da sala, ouviu Eduardo gritando no corredor. "Onde está todo mundo nesta casa? Ninguém trabalha direito aqui!" Seus passos pesados se aproximavam e Helena sentiu o coração acelerar. Ela tentou se esconder atrás da estante, mas era tarde demais. "Você!" Eduardo apontou o dedo para ela, o rosto vermelho de raiva. "O que você está fazendo aqui? Não deveria estar limpando os banheiros?" Helena abaixou a cabeça, tentando manter a calma. "Bom dia, Sr. Eduardo. Estou seguindo a rotina normal de limpeza. Os banheiros já foram limpos mais cedo." "Mentirosa!" Ele explodiu, se aproximando dela com passos firmes. "Acabei de passar pelo meu banheiro e estava imundo. Vocês acham que porque pago seus salários podem fazer corpo mole?" Helena sentiu as lágrimas começarem a formar em seus olhos, mas lutou para não chorar. "Senhor, eu limpei todos os banheiros às 6 da manhã. Se quiser, posso limpar novamente." Eduardo não estava interessado em explicações. "Chega de desculpas. Estou cansado de incompetência nesta casa." Ele virou-se bruscamente e caminhou em direção ao seu escritório, com Helena o seguindo a uma distância respeitosa. "E outra coisa, quem te deu autorização para entrar no meu escritório ontem?" O coração de Helena parou por um momento. "Senhor, eu não entrei no seu escritório ontem. Nunca entro lá sem sua permissão." Mas Eduardo já não estava ouvindo. Ele abriu a porta do escritório e apontou para a mesa onde alguns papéis estavam espalhados. "Está vendo isso? Meus documentos importantes estavam organizados e agora estão todos bagunçados. Senhor Eduardo, eu juro que não toquei em nada. Não entrei no seu escritório ontem." Helena tentou se explicar, sua voz tremendo. Mas ele estava cego de raiva, incapaz de ouvir qualquer explicação. Os outros funcionários começaram a se juntar no corredor, atraídos pelos gritos. Dona Silvia, o jardineiro Carlos e a cozinheira Rosa observavam a cena com expressões preocupadas. "Você acha que sou idiota?" Eduardo continuou gritando. "Só você tinha as chaves para entrar aqui. Esses documentos valem milhões e você os bagunçou como se fossem lixo." Helena tentou dar um passo para trás, mas ele continuou se aproximando.
Eu confiei em você, dei um emprego quando ninguém mais daria, e é assim que você me paga? As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Por favor, Sr. Eduardo, eu nunca faria isso. Este emprego é tudo que eu tenho. Preciso muito deste trabalho. Mas suas súplicas apenas pareceram irritá-lo ainda mais. Precisa do trabalho? Então deveria ter pensado nisso antes de mexer onde não devia. Dona Silvia tentou intervir timidamente. Sr. Eduardo, talvez seja melhor conversar com calma. Mas ele a cortou imediatamente. Ninguém pediu sua opinião, Silvia. Volte para seus afazeres. A governanta baixou a cabeça e se afastou visivelmente abalada. Eduardo caminhou até sua mesa e pegou alguns papéis, acenando-os no ar. Estes contratos estavam em ordem alfabética. Agora estão todos misturados. Você sabe quanto prejuízo isso pode me causar? Helena olhou para os documentos e percebeu que realmente estavam desorganizados, mas sabia que não tinha sido ela. Senhor, talvez o vento da janela, ou talvez o senhor tenha se esquecido. Está me chamando de mentiroso agora? Eduardo berrou, jogando os papéis de volta na mesa. Além de incompetente, é mal educada. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Todos os funcionários observavam a humilhação de Helena, mas ninguém ousava interferir. Eles sabiam que Eduardo, em estado de fúria, era capaz de demitir qualquer um. Helena juntou toda a coragem que tinha e tentou mais uma vez. Senhor Eduardo, trabalho aqui há quase 2 anos. Nunca tive nenhum problema. Por favor, me dê uma chance de provar minha inocência. Mas Eduardo já havia tomado sua decisão. 2 anos de trabalho não apagam um dia de traição. Você está demitida. A palavra ecoou pela casa como um tiro. Helena sentiu suas pernas fraquejarem e teve que se apoiar na parede para não cair. Por favor, não faça isso. Ela sussurrou, as lágrimas agora correndo livremente. Eu preciso deste emprego. Não tenho mais ninguém. Deveria ter pensado nisso antes. Eduardo respondeu friamente. Quero você fora da minha casa em 10 minutos. E não pense em usar meu nome como referência. Vou contar para todos os meus conhecidos sobre seu comportamento. Helena sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Sem referências, seria quase impossível conseguir outro emprego. Dona Silvia se aproximou discretamente e tocou o braço de Helena. Vem, menina. Vamos pegar suas coisas. Helena assentiu em silêncio, incapaz de pronunciar mais palavras. Ela caminhou até o pequeno armário nos fundos da casa onde guardava seus pertences pessoais. Suas mãos tremiam enquanto colocava seus poucos objetos numa sacola plástica. Eduardo a seguiu até lá, ainda furioso. E nem pense em processar ou criar problemas. Tenho advogados que podem destruir sua vida se você tentar qualquer coisa. Helena o olhou através das lágrimas, vendo pela primeira vez a crueldade pura em seus olhos. Eu não faria isso, senhor. Só quero ir embora. Enquanto caminhava em direção à porta dos fundos, Helena passou pelos outros funcionários. Cada um deles evitou seu olhar, com medo de serem os próximos. Apenas Dona Silvia teve coragem de sussurrar. Sinto muito, minha filha, quando ela passou. Na porta, Helena se virou uma última vez. Eduardo estava parado no corredor, observando-a sair com uma expressão de satisfação. Que isso sirva de lição para todos. Ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Nesta casa se trabalha com honestidade, ou não se trabalha. Helena abriu a porta e sentiu o ar frio da manhã bater em seu rosto. Ela respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Era quando segurava sua pequena sacola contra o peito que sentia algo diferente ali dentro. Seus dedos tocaram delicadamente um pequeno envelope que guardava há dias, esperando o momento certo para compartilhar sua importância. Mas agora, caminhando pela rua vazia, Helena sabia que aquele segredo teria que esperar um pouco mais. Ela olhou uma última vez para a mansão que havia sido seu refúgio por quase 2 anos. As janelas brilhavam ao sol da manhã, mas para Helena, aquele lugar havia perdido toda a sua luz. Segurando firme o envelope contra o coração, ela começou a caminhar em direção a um futuro completamente incerto, sem saber que dentro daquele pequeno papel estava a chave para uma mudança que ninguém poderia imaginar. O som de seus passos ecoava na calçada silenciosa, enquanto ela se afastava, carregando consigo não apenas a dor da injustiça, mas também uma esperança secreta que nem ela mesma sabia o poder que possuía.
Helena chegou em casa com as pernas tremendo e o coração despedaçado. Sua pequena kitnet no final da rua parecia ainda menor depois da imensidão da mansão onde havia trabalhado. Ela fechou a porta atrás de si e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Não havia mais ninguém para ver, ninguém para julgar. Apenas ela e a dor que crescia em seu peito como uma ferida aberta. Sentada na beirada da cama, Helena abriu sua sacola com mãos trêmulas. Entre suas poucas roupas e objetos pessoais, seus dedos encontraram o que procuravam. Um envelope pequeno e branco, amarelado nas bordas pelo tempo e pelo medo. Ela o tirou delicadamente, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E realmente era. Dentro do envelope, uma imagem em preto e branco revelava uma verdade que mudaria tudo. A foto do ultrassom mostrava uma pequena forma humana, ainda em desenvolvimento, mas já perfeita aos olhos de Helena. Seus dedos percorreram a superfície da imagem, enquanto novas lágrimas escorriam. Desta vez não apenas de dor, mas de um amor profundo e desesperador. Meu bebê, ela sussurrou para o silêncio do quarto. Como vou te criar agora? Como vou te dar tudo o que você merece? A realidade da situação começou a pesar sobre seus ombros como uma montanha. Sem emprego, sem referências, sem ninguém para ajudar. E agora, com uma vida crescendo dentro dela que dependia completamente de sua força. Helena havia descoberto a gravidez apenas uma semana antes da humilhação na mansão. O atraso na menstruação, os enjoos matinais, a sensação estranha no corpo. Quando o médico do posto de saúde confirmou suas suspeitas, ela sentiu um misto de alegria e terror. Alegria porque sempre sonhara em ser mãe. Terror porque estava completamente sozinha nesta jornada. O pai da criança era um rapaz que havia conhecido meses antes numa festa de aniversário da vizinha. Rodrigo era bonito, charmoso e cheio de promessas. Disse que a amava, que queria construir uma família com ela. Mas quando Helena mais precisou dele, quando sua mãe adoeceu gravemente, Rodrigo simplesmente desapareceu. Não atendia ligações, mudou de endereço, sumiu como fumaça no vento. Helena nunca conseguiu contar a ele sobre a gravidez. E agora, olhando para a foto do ultrassom, ela sabia que não queria mais encontrá-lo. Um homem que abandona uma mulher no momento de dificuldade não merecia conhecer este filho. Esta criança seria dela, apenas dela, e ela daria todo o amor do mundo para compensar a ausência do pai. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Helena, é a Carmen. Posso entrar, minha filha? A voz da vizinha idosa trouxe um pouco de conforto para o coração partido de Helena. Dona Carmen era a única pessoa no mundo que realmente se importava com ela. Helena guardou rapidamente a foto do ultrassom e foi abrir a porta. Dona Carmen estava lá, com seu avental florido e um sorriso preocupado no rosto enrugado. Menina, te vi chegando mais cedo hoje. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Ela entrou no pequeno apartamento e imediatamente notou os olhos vermelhos de Helena. Fui demitida, Helena conseguiu dizer, a voz saindo como um sussurro. O senhor Eduardo me acusou de mexer nos documentos dele e me mandou embora na frente de todos. Dona Carmen balançou a cabeça com indignação. Esse homem não tem coração! Todo mundo sabe como você é honesta e trabalhadora. Helena desabou no ombro da vizinha, finalmente tendo alguém para dividir sua dor. Dona Carmen, eu não sei o que vou fazer. Não tenho dinheiro guardado, não tenho outra família. Como vou conseguir outro emprego sem referências? A mulher mais velha acariciou os cabelos de Helena como se fosse sua própria filha. Calma, minha querida. Deus não abandona quem tem o coração puro. Vamos encontrar uma solução. Dona Carmen se afastou um pouco e olhou nos olhos vermelhos de Helena. Mas me conta uma coisa. Tem alguma coisa que você não está me falando? Te conheço há anos e nunca te vi tão desesperada assim. Helena hesitou. Ela havia guardado o segredo da gravidez como um tesouro, com medo de que alguém julgasse sua situação. Mas olhando para o rosto bondoso de Dona Carmen, ela soube que podia confiar. Com mãos trêmulas, ela tirou novamente a foto do ultrassom do envelope. Estou esperando um bebê, Helena disse, sua voz misturando medo e esperança. Descobri há poucos dias. Era para ser uma alegria, mas agora ela não conseguiu terminar a frase.
Dona Carmen pegou a foto delicadamente, seus olhos se enchendo de lágrimas de emoção. Oh, minha querida menina! Que criança abençoada! Dona Carmen exclamou, abraçando Helena com força. Este bebê vai ser muito amado. Eu sei disso. Helena sentiu um pouco do peso sair de seus ombros. Ter alguém que compartilhasse sua alegria, mesmo em meio à tragédia, fazia toda a diferença. Mas e o pai? Dona Carmen perguntou gentilmente. Helena balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Ele desapareceu quando eu mais precisei. Nem sabe que vai ser pai. E eu não quero mais que saiba. Um homem que abandona uma mulher grávida não merece conhecer seu filho. Dona Carmen assentiu com compreensão. Você está certa, minha filha. Esta criança não precisa de um pai ausente. Precisa de uma mãe forte, que lute por ele. E eu conheço você. Você é a mulher mais forte que já conheci. Suas palavras trouxeram um pequeno sorriso ao rosto de Helena pela primeira vez naquele dia terrível. Mas como vou sustentar um bebê sem emprego? Helena perguntou, voltando à realidade cruel. Ninguém vai me contratar grávida. E mesmo que contratem, quando descobrirem... Dona Carmen segurou suas mãos com firmeza. Escuta bem o que vou te dizer. Amanhã mesmo vamos sair para procurar emprego. Tem muita gente boa neste mundo. Você só precisa encontrar as pessoas certas. Na manhã seguinte, Helena acordou com um misto de esperança e pavor. Dona Carmen havia passado a noite toda fazendo ligações, perguntando para conhecidos sobre oportunidades de trabalho. Tenho 3 endereços para você visitar hoje, ela disse, entregando um papel com as informações. Uma loja de roupas, um restaurante e um consultório médico. Helena tomou banho, vestiu sua melhor roupa e tentou esconder os sinais de cansaço com um pouco de maquiagem. No espelho, ainda não dava para perceber a gravidez, mas ela sabia que em poucas semanas seria impossível esconder. Precisava encontrar trabalho rapidamente. A primeira parada foi na loja de roupas. A dona, uma mulher elegante na casa dos 40, recebeu Helena com um sorriso cordial. Preciso de alguém para organizar o estoque e atender clientes. Tem experiência? Helena explicou seus anos de trabalho doméstico, sua pontualidade e dedicação. Tudo parecia estar indo bem até a pergunta fatal. E suas referências? O silêncio constrangedor se estendeu por segundos que pareceram eternos. Tive alguns desentendimentos no último emprego. Helena tentou explicar. Mas posso garantir que sou uma trabalhadora honesta e dedicada. A mulher balançou a cabeça com pena. Sinto muito, querida. Preciso de alguém com boas referências. É política da loja. O restaurante foi ainda pior. O gerente nem deixou Helena terminar de falar. Sem referências, sem chance, ele respondeu direto. Não posso arriscar meu negócio com alguém que pode ter problemas com empregos anteriores. Helena saiu de lá se sentindo completamente humilhada. O último endereço era uma clínica médica pequena no centro da cidade. Helena respirou fundo antes de entrar, sabendo que esta era sua última esperança do dia. A recepcionista, uma jovem simpática, disse que o doutor estava ocupado, mas que ela podia esperar. Enquanto aguardava na sala de espera, Helena observou as outras pessoas ao seu redor. Mães com crianças pequenas, idosos, jovens. Todos pareciam confiantes, seguros de que receberiam o cuidado que precisavam. Helena tocou discretamente a barriga, onde sabia que uma pequena vida estava crescendo. Prometo que vou encontrar um jeito de cuidar de você. Ela sussurrou baixinho. Foi quando começou a se sentir tonta. O estresse do dia, a falta de apetite, a pressão emocional. Tudo começou a girar ao seu redor. Helena tentou se levantar para pedir ajuda, mas suas pernas falharam. A última coisa que lembrava era de estar caindo e de uma voz masculina gritando: "Alguém chame uma ambulância!" Quando acordou, estava deitada num pequeno consultório, com um homem de jaleco branco verificando sua pressão. "Como se sente?" Ele perguntou com voz gentil. "Sou o Dr. Marcos. Você desmaiou na sala de espera." Helena tentou se sentar, mas ele a impediu delicadamente. "Calma. Primeiro preciso entender o que aconteceu." Helena olhou nos olhos bondosos do médico e sentiu que podia confiar nele. "Doutor, eu estou grávida. E hoje foi um dia muito difícil." Lágrimas começaram a escorrer novamente. "Perdi meu emprego, não consigo encontrar outro e tenho muito medo pelo meu bebê." Doutor. Marcos a examinou cuidadosamente.
fazendo perguntas sobre sua saúde e sobre a gravidez. Quando Helena contou sobre sua situação financeira e emocional, ele ficou em silêncio por um longo momento. Quantas semanas? Ele perguntou. Aproximadamente 8 semanas, Helena respondeu. Helena, ele disse finalmente, sua gravidez precisa de acompanhamento cuidadoso. O estresse que você está vivendo pode ser perigoso para você e para o bebê. Ela sentiu o coração apertar. Mas, doutor, não tenho dinheiro para consultas particulares. E o posto de saúde? Ele a interrompeu com um gesto gentil. Não se preocupe com isso agora. O importante é garantir que você e seu bebê fiquem bem. Havia algo na voz dele que tranquilizou Helena imediatamente. Tenho uma proposta para você. Que tal conversarmos quando se sentir melhor? Helena fechou os olhos, sentindo pela primeira vez em dias que talvez as coisas pudessem dar certo. Não sabia ainda o que o destino lhe reservava, mas naquele pequeno consultório, com um médico bondoso cuidando dela, uma centelha de esperança começou a brilhar novamente em seu coração. O que ela não imaginava era que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado, e que o homem que havia destruído seus sonhos logo descobriria uma verdade que mudaria tudo para sempre. Dr. Marcos observou Helena com atenção, enquanto ela bebia o suco de laranja que ele havia trazido. Sua pressão arterial estava mais estável, mas ele podia ver a ansiedade estampada em cada linha de seu rosto. Helena, posso fazer algumas perguntas sobre sua gravidez? Ele perguntou puxando uma cadeira para ficar mais próximo. Claro, doutor. Ela respondeu tentando manter a voz firme. O senhor precisa saber que descobri há pouco tempo, e desde então tem sido complicado. Dr. Marcos assentiu com compreensão. Complicado como? Financeiramente ou emocionalmente? Helena respirou fundo. As duas coisas. O pai da criança desapareceu quando descobri que minha mãe estava muito doente. Nem sabe que vai ser pai. Dr. Marcos fez algumas anotações enquanto Helena falava. E sua mãe? Como ela está agora? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas novamente. Ela partiu há 2 meses. Era só nós duas. Quando mais precisei de apoio, Rodrigo simplesmente sumiu. Disse que não estava preparado para responsabilidades e que eu estava exigindo demais dele. Que tipo de homem abandona uma mulher quando ela mais precisa? Dr. Marcos perguntou, sua voz carregada de indignação genuína. Helena balançou a cabeça. Um homem que nunca me amou de verdade. Ele apenas gostava da ideia de estar comigo quando tudo estava fácil. No momento que as coisas ficaram difíceis, mostrou quem realmente era. Dr. Marcos se levantou e caminhou até a janela do consultório. Helena, preciso te dizer algo importante. Sua gravidez está classificada como de risco moderado devido ao estresse emocional que você está vivenciando. Isso pode afetar tanto sua saúde quanto a do bebê. O coração de Helena disparou. Risco? O que isso significa? Significa que você precisa de acompanhamento médico regular, alimentação adequada, descanso e principalmente paz emocional. Ele explicou voltando para perto dela. Sem esses cuidados, pode haver complicações sérias. Helena sentiu o mundo girar novamente. Mas, doutor, como vou pagar por tudo isso? Acabei de perder meu emprego e não tenho ninguém. Foi nesse momento que Dr. Marcos fez algo que mudaria completamente o rumo da vida de Helena. E se eu te dissesse que há uma forma de você receber todo o tratamento necessário sem custo algum? Helena o olhou com desconfiança. Como assim? Não entendo. Esta clínica não é apenas um consultório médico comum. Dr. Marcos explicou sentando-se novamente. É também um centro de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Oferecemos tratamento médico gratuito em troca de algumas horas de trabalho voluntário. Helena sentiu uma centelha de esperança. Que tipo de trabalho? Manutenção básica da clínica, organização de arquivos, limpeza das salas. Nada muito diferente do que você já fazia. Ele respondeu com um sorriso gentil. Mas tem mais. Temos um programa onde as mulheres ajudam umas às outras. Você conheceria outras mães que passaram por situações similares. Helena ficou em silêncio, processando a proposta. Parecia bom demais para ser verdade. Doutor, por que o senhor está fazendo isso por mim? Nem me conhece direito. A pergunta era genuína, carregada de toda a desconfiança que os últimos tempos haviam plantado em seu coração.
Dr. Marcos respirou fundo antes de responder. Porque eu também já estive numa situação difícil. Há 15 anos, perdi meu emprego como médico num hospital particular. Estava com dívidas enormes. Minha esposa estava grávida de nosso primeiro filho e ninguém queria me contratar. Ele fez uma pausa, suas memórias claramente dolorosas. Como conseguiu sair dessa situação? Helena perguntou genuinamente interessada. Um médico mais velho me deu uma oportunidade quando ninguém mais daria. Dr. Augusto me contratou aqui na clínica, mesmo sabendo dos meus problemas financeiros. Ele disse algo que nunca esqueci. Quando você estiver em condições, passe essa bondade adiante. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. E agora o senhor está passando adiante, ela disse, compreendendo a beleza do gesto. Exatamente. Dr. Augusto se aposentou há 5 anos e me deixou a clínica. Desde então tento ajudar pessoas que estão passando pelo que eu passei. Aceito, Helena disse sem hesitação. Aceito sua proposta. Prometo que vou trabalhar duro e não vou desapontá-lo. Dr. Marcos sorriu. Tenho certeza disso. Mas primeiro, vamos cuidar da sua saúde. Quero fazer alguns exames para acompanhar a gravidez de perto. Nas semanas seguintes, Helena começou sua nova rotina na clínica. Chegava cedo pela manhã e trabalhava até o meio da tarde, quando tinha suas consultas de pré-natal. O trabalho era familiar. Organizar, limpar, cuidar. Mas o ambiente era completamente diferente. Ali, ela se sentia respeitada e valorizada. Foi durante uma dessas manhãs que Helena conheceu Patrícia, uma jovem mãe de 2 filhos que também participava do programa da clínica. Você é nova aqui, né? Patrícia perguntou enquanto organizavam medicamentos no estoque. Comecei há 2 semanas, Helena respondeu. E você? Já faz 1 ano que estou aqui, Patrícia disse com um sorriso. Dr. Marcos me salvou quando eu estava na pior fase da minha vida. Meu ex-marido me deixou grávida de gêmeos e sem nenhum apoio. Helena sentiu uma conexão imediata. Como conseguiu superar tudo? Dia após dia, com muito trabalho e apoio das pessoas certas, Patrícia respondeu. No começo pensei que nunca conseguiria. Mas olha só onde estou agora. Ela mostrou um crachá no jaleco. Consegui me formar como técnica em enfermagem. Dr. Marcos pagou meu curso. A história de Patrícia encheu Helena de esperança. Ele faz isso por muitas pessoas? Ela perguntou. Por todas que mostram dedicação e vontade de crescer, Patrícia explicou. Dr. Marcos acredita que todo mundo merece uma segunda chance. Ele já ajudou dezenas de mulheres a reconstruir suas vidas. Conforme os dias passavam, Helena se destacava cada vez mais. Sua dedicação era notável. Ela chegava antes do horário, ficava além do necessário e sempre procurava formas de melhorar os processos da clínica. Dr. Marcos observava seu comprometimento com admiração crescente. Helena, posso falar com você? Ele a chamou um dia depois do expediente. Claro, doutor. Fiz alguma coisa errada? Ela sempre temia ter cometido algum erro, as memórias da humilhação na mansão ainda frescas em sua mente. Pelo contrário, quero te parabenizar pelo seu trabalho excepcional. Obrigada, doutor. Estou tentando dar o meu melhor. Helena respondeu modestamente. E está conseguindo. Na verdade, quero te fazer uma proposta. Que tal começar a fazer alguns cursos técnicos? Posso custear sua formação. Helena ficou boquiaberta. Doutor, o senhor já está fazendo tanto por mim. Estou investindo no seu futuro. Você tem potencial para muito mais do que imagina. Ele disse com convicção. Pense na sua criança. Com uma qualificação profissional, você poderá oferecer uma vida melhor para ela. Helena tocou a barriga, que agora começava a mostrar a gravidez. O senhor realmente acredita em mim? Acredito completamente. Em poucas semanas você já se tornou essencial aqui na clínica. Sua organização, sua honestidade, sua forma carinhosa de tratar os pacientes. Ele enumerou. Você tem um dom natural para cuidar das pessoas. Helena sentiu seu coração se aquecer com as palavras. Foi numa tarde especialmente movimentada que o destino pregou mais uma de suas surpresas. Helena estava organizando as fichas dos pacientes na recepção quando ouviu uma voz familiar vinda da sala de espera. Uma voz que fez seu sangue gelar e suas mãos tremeram. Quero uma consulta particular com o doutor. Dinheiro não é problema,
A voz arrogante ecoou pelo corredor. Helena se escondeu atrás do balcão da recepção, o coração batendo descompassado. Era impossível, mas ela conhecia perfeitamente aquela voz. Era Eduardo Mendonça. "O senhor tem agendamento?" A recepcionista perguntou educadamente. "Não preciso de agendamento. Sou Eduardo Mendonça, da Mendonça Incorporadora. Tenho certeza que vocês podem me encaixar." Helena fechou os olhos, tentando controlar a respiração. O que ele estava fazendo ali? Através de uma fresta na porta, Helena conseguiu vê-lo na sala de espera. Eduardo estava elegante como sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Ele parecia tenso, preocupado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto folheava uma revista sem realmente lê-la. "Dr. Marcos pode recebê-lo em 15 minutos, a recepcionista informou. Eduardo assentiu e se acomodou numa poltrona, bem próxima ao balcão onde Helena estava escondida. Ela precisava sair dali antes que ele a visse, mas qualquer movimento poderia chamá-lo a atenção. Foi quando o Dr. Marcos apareceu no corredor. "Helena, você está bem? Te vi agachada aí atrás do balcão." Sua voz soou mais alta do que o necessário no silêncio da clínica. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto quando viu Eduardo levantar a cabeça e olhar diretamente para ela. O reconhecimento foi instantâneo e mútuo. Os olhos de Eduardo se arregalaram de surpresa e algo que parecia ser constrangimento. Helena se levantou lentamente, tentando manter a dignidade mesmo com as pernas tremendo. O encontro que ela havia tentado evitar a todo custo estava acontecendo no pior momento possível. "Helena?" Eduardo disse, sua voz saindo mais baixa que o normal. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta carregava uma mistura de curiosidade e desconforto. Helena respirou fundo, encontrando forças que nem sabia que tinha. "Trabalho aqui." Ela respondeu simplesmente, a cabeça erguida com dignidade. "Doutor." Marcos observava a interação com interesse crescente, percebendo a tensão palpável entre os dois. O que nenhum deles imaginava era que aquele encontro inesperado estava prestes a desencadear uma série de revelações que mudariam tudo para sempre. O silêncio na sala de espera era ensurdecedor. Eduardo olhava para Helena como se estivesse vendo um fantasma, enquanto ela mantinha a postura ereta, determinada a não demonstrar a tempestade que acontecia dentro de seu peito. Dr. Marcos observava a tensão entre os dois, percebendo que havia muito mais nessa história do que aparentava. "Vocês se conhecem?" Dr. Marcos perguntou, quebrando o silêncio constrangedor. Eduardo pigarreou, tentando recuperar a compostura. Ela trabalhou na minha casa por um tempo", ele disse, evitando olhar diretamente para Helena. "Mas isso foi há algumas semanas." Helena sentiu uma pontada de dor ao ouvir como Eduardo se referia a ela, como se fosse apenas mais uma funcionária que havia passado por sua vida. "Sim, trabalhei para o Sr. Eduardo", ela confirmou, sua voz firme, mas carregada de uma dignidade que ele não esperava ouvir. "Entendi", Dr. Marcos disse, ainda processando a informação. "Bom, Sr. Eduardo, sua consulta está agendada para daqui a pouco. Helena, você pode continuar com seu trabalho." Ele fez um gesto discreto para que ela se afastasse, percebendo o desconforto da situação. Mas Eduardo não conseguia tirar os olhos de Helena. Havia algo diferente nela. Não era mais a mulher assustada e humilhada que ele havia expulsado de sua casa. Esta Helena tinha os ombros erguidos, o olhar firme, uma confiança que ele não lembrava de ter visto antes. E havia mais alguma coisa, uma mudança sutil em sua silhueta que ele não conseguia identificar. "Helena!" Eduardo a chamou quando ela se virou para sair. Posso falar com você depois da minha consulta?" A pergunta saiu mais hesitante do que ele pretendia. Helena parou, mas não se virou. "Não creio que tenhamos algo para conversar, Sr. Eduardo." "Por favor." Ele insistiu. E pela primeira vez em muito tempo, havia algo parecido com humildade em sua voz. "Só 5 minutos." Helena fechou os olhos por um momento, lembrando das palavras de Dr. Marcos sobre perdão e segundas chances. "Está bem, mas será rápido." A consulta de Eduardo durou quase 1 hora. Durante todo esse tempo, Helena tentou se concentrar em seu trabalho, mas seus pensamentos estavam completamente dispersos.
Por que ele havia procurado justamente aquela clínica? O que ele queria conversar com ela? E, principalmente, como ela se sentia ao vê-lo novamente. Quando Eduardo saiu do consultório, seu rosto estava mais pálido que antes. Dr. Marcos o acompanhou até a recepção, entregando-lhe alguns papéis. Lembre-se do que conversamos. O estresse pode agravar significativamente sua condição. Precisa encontrar formas mais saudáveis de lidar com a pressão. Eduardo assentiu distraidamente, seus olhos procurando Helena. Ela estava organizando prontuários no arquivo, tentando parecer ocupada. Helena, podemos conversar agora? Ele perguntou, sua voz saindo mais baixa que o normal. Dr. Marcos observou a interação com um interesse crescente. Podem usar a sala de reuniões se quiserem privacidade. Ele ofereceu. Helena hesitou, mas acabou concordando. Obrigada, doutor. Será rápido. A sala de reuniões era pequena e simples, com apenas uma mesa e algumas cadeiras. Eduardo fechou a porta atrás de si e ficou parado por um momento, como se não soubesse por onde começar. Helena permaneceu em pé, os braços cruzados, aguardando. Como você está? Ele perguntou finalmente, a pergunta soando estranhamente genuína. Bem, Helena respondeu secamente. Encontrei um trabalho onde sou tratada com respeito e dignidade. A frase foi como uma faca, cortando diretamente no constrangimento que Eduardo sentia. Helena, sobre aquele dia... Ele começou, mas ela o interrompeu. Aquele dia em que me humilhou na frente de todos os funcionários? Ou aquele dia em que me acusou injustamente de mexer em seus documentos? Ou talvez aquele dia em que me demitiu sem sequer me dar chance de me defender? Eduardo baixou a cabeça. Ouvir suas próprias ações descritas daquela forma fez algo se mexer dentro de seu peito. Eu estava passando por um momento muito difícil. Ele tentou se explicar. Os negócios estavam ruins. Eu havia bebido na noite anterior e estava de péssimo humor. Então foi o senhor quem bagunçou os documentos, Helena disse. Não como pergunta, mas como constatação. Quando bebe, fica confuso e depois não se lembra de nada. Eduardo ficou vermelho. Como ela sabia disso? Talvez, não me lembro bem daquela noite. Claro que não se lembra. Assim como não se lembra de todas as vezes que chegava em casa alcoolizado, gritando com os funcionários sem motivo. Helena continuou, sua voz ganhando força. Mas nós lembramos. Dona Silvia, Carlos, Rosa. Todos nós sabíamos quando o senhor havia passado a noite bebendo. Eduardo se sentou pesadamente numa cadeira. Eu não sabia que vocês percebiam. Ele murmurou. Pensei que estava escondendo bem. Helena quase riu. Escondendo? O senhor chegava às 2 da madrugada fazendo barulho, deixava garrafas espalhadas pelo escritório e na manhã seguinte tratava todo mundo como se fôssemos inimigos. Por que vocês nunca disseram nada? Ele perguntou, genuinamente curioso. Porque precisávamos do emprego? Helena respondeu simplesmente. Porque sabíamos que se contrariássemos o senhor, seríamos demitidos na mesma hora. Como eu fui. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Helena, eu quero pedir desculpas. Sei que não muda nada do que aconteceu, mas preciso que você saiba que me arrependo. Suas palavras soaram sinceras, mas Helena não estava pronta para perdoar tão facilmente. O senhor se arrepende porque me encontrou aqui, trabalhando dignamente, ou se arrependeria mesmo se eu estivesse na rua, passando necessidade? Ela perguntou, sua voz carregada de uma sabedoria que Eduardo não esperava. A pergunta o deixou completamente sem resposta. Ele começou, mas não conseguiu completar. A verdade era que provavelmente nunca teria pensado 2 vezes sobre Helena se não a tivesse encontrado ali. Não sei, ele admitiu finalmente. Acho que nunca pensei nisso. Pois é, o senhor nunca pensou em nenhum de nós como pessoas de verdade. Éramos apenas funcionários, facilmente substituíveis, Helena disse, tocando inconscientemente a barriga. Mas todos nós temos famílias, sonhos, problemas. Todos nós merecemos ser tratados com dignidade. Eduardo notou o gesto dela e franziu a testa. Helena, você está... Ele começou a perguntar, mas ela o cortou rapidamente. Isso não é da sua conta, ela disse firmemente. Minha vida pessoal não tem nada a ver com o senhor. Mas Eduardo havia percebido.
A mudança sutil na silhueta, o gesto protetor com a mão na barriga, a forma como ela se sentava mais cuidadosamente. Você está grávida, ele disse. Não como pergunta, mas como afirmação chocada. E o pai? Como eu disse, não é da sua conta, Helena repetiu. Mas Eduardo podia ver a dor em seus olhos. O pai não está na jogada. Estou criando esta criança sozinha. Eduardo ficou em silêncio, tentando processar a informação. Helena, grávida e sozinha, trabalhando numa clínica depois de ter sido injustamente demitida por ele. Meu Deus, ele murmurou. Helena, se eu soubesse... Mas ela o interrompeu novamente. Se soubesse o quê? Não me teria demitido? Teria me tratado melhor? Ou teria me demitido mesmo assim, mas com menos crueldade? Eduardo não soube o que responder porque a verdade era dolorosa demais para admitir. Nesse momento, Dr. Marcos bateu na porta. Com licença, posso interromper? Helena, preciso falar com você sobre o agendamento de amanhã. Ele entrou na sala e imediatamente percebeu a tensão no ar. Está tudo bem aqui? Estava apenas me despedindo, Helena disse, se levantando. Senhor Eduardo, espero que sua consulta tenha sido proveitosa. Com licença. Ela caminhou em direção à porta, mas Eduardo a chamou mais uma vez. Helena, eu gostaria de ajudar de alguma forma, ele disse, a voz saindo desesperada. Deixe-me compensar o que fiz. Helena parou na porta e se virou, seus olhos encontrando os dele pela última vez. O senhor quer mesmo me ajudar? Ela perguntou. Então trate melhor as pessoas que trabalham para o senhor. Lembre-se de que todos merecem dignidade e respeito. Essa seria a melhor forma de me ajudar. E saiu da sala, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos e arrependimentos. Dr. Marcos observou Eduardo por um momento. Posso perguntar o que aconteceu entre vocês? Ele questionou gentilmente. Eduardo respirou fundo. Cometi o maior erro da minha vida. Demiti a melhor funcionária que já tive por um motivo completamente idiota. E agora? Dr. Marcos perguntou. Agora descobri que ela está grávida e sozinha, e que parte dessa situação é culpa minha. Eduardo admitiu, passando as mãos pelo cabelo. Doutor, e posso perguntar como ela veio parar aqui? Dr. Marcos hesitou por um momento. Ela desmaiou na nossa sala de espera procurando emprego. Estava desesperada, grávida e sem referências para conseguir trabalho. Cada palavra foi como um soco no estômago de Eduardo. Sem referências por minha causa, ele murmurou. Helena é uma das melhores pessoas que já conheci. Dr. Marcos continuou. Trabalhadora, honesta, carinhosa com os pacientes. Em poucas semanas já se tornou essencial aqui na clínica. Eduardo sentiu um peso ainda maior em seu peito. E eu quase destruí a vida dela. Ainda dá tempo de fazer a coisa certa, Dr. Marcos disse suavemente. Mas tem que ser de verdade. Helena passou por muito sofrimento. Ela não precisa de caridade, precisa de respeito genuíno. Eduardo assentiu, sabendo que o médico estava certo. Quando saiu da clínica, Eduardo não conseguia tirar Helena da cabeça. A mulher forte e digna que havia encontrado ali era muito diferente da funcionária quieta que trabalhava em sua casa. Talvez ela sempre tivesse sido assim, mas ele nunca havia se dado ao trabalho de realmente vê-la. O que Eduardo não sabia era que aquele encontro havia plantado uma semente que cresceria rapidamente. Nos próximos dias, ele não conseguiria pensar em outra coisa além de Helena, da injustiça que havia cometido, e de como poderia, de alguma forma, reparar o dano que havia causado. Mas Helena também ficaria pensando naquele encontro, especialmente em algo que havia percebido nos olhos de Eduardo, algo que ela nunca havia visto antes e que mudaria tudo entre eles para sempre. Eduardo não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Helena ecoavam em sua mente como um que não saíam da cabeça. Ele caminhou pela mansão vazia, passando pelos mesmos corredores onde havia humilhado uma mulher inocente, e cada passo parecia pesar uma tonelada em sua consciência. No escritório, ele olhou para a mesa onde os documentos ainda estavam organizados perfeitamente. Dona Silvia havia arrumado tudo depois de sua partida, como sempre fazia quando ele chegava em casa em estado deplorável. Como Helena havia descoberto a verdade tão facilmente? Como ela havia visto através de suas mentiras quando ele mesmo se recusava a encarar a realidade? Nas semanas seguintes, Eduardo não conseguia se concentrar nos negócios.
Seus sócios começaram a notar sua distração. Suas reuniões perdiam o foco, e pela primeira vez em anos, ele não estava obcecado com lucros e contratos. Toda vez que passava por uma mulher grávida na rua, pensava em Helena. Toda vez que via uma mãe com dificuldades, imaginava como ela estava lidando com sua situação. Foi numa tarde particularmente difícil que Eduardo tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Ele cancelou todas as reuniões, vestiu roupas simples e voltou à clínica do Dr. Marcos. Não como paciente desta vez, mas com um propósito que ele mesmo ainda não compreendia completamente. Senhor Eduardo, a recepcionista o reconheceu. Tem alguma consulta marcada? Ele balançou a cabeça. Na verdade, vim falar com Helena. Ela está trabalhando hoje? A moça hesitou. Está sim, mas ela está no setor de internação. Uma de nossas pacientes teve complicações na gravidez. Eduardo sentiu o coração acelerar. Complicações? Ela está bem? A Helena, digo. A recepcionista percebeu sua preocupação genuína. Não, senhor. A Helena está bem. É uma de nossas outras pacientes que está internada. Helena está ajudando a cuidar dela. Ele pediu para aguardar e se sentou na mesma poltrona onde havia estado semanas antes. Mas desta vez, seus pensamentos estavam completamente focados em outra pessoa. Como Helena estava se sentindo? A gravidez estava transcorrendo bem? Ela tinha todo o apoio necessário? Eduardo. Dr. Marcos apareceu no corredor, surpreso em vê-lo. Não sabia que tinha consulta hoje. Eduardo se levantou rapidamente. Não tenho. Vim falar com Helena. Preciso conversar com ela sobre algo importante. O médico estudou sua expressão. Posso perguntar sobre o quê? Doutor, posso fazer uma pergunta pessoal? Eduardo disse, hesitando. Helena tem toda a assistência que precisa? A gravidez está bem acompanhada? Ela tem condições adequadas para cuidar de si mesma? As perguntas saíram atropeladas, carregadas de uma preocupação que surpreendeu o próprio Eduardo. Dr. Marcos observou Eduardo com atenção renovada. Por que essa preocupação súbita? Ele perguntou. Não consigo parar de pensar no que fiz com ela. Eduardo admitiu. Demiti uma mulher grávida, doutor. Destruí sua fonte de renda justo quando ela mais precisava de estabilidade. Como vou viver com isso? E o que pretende fazer a respeito? Dr. Marcos questionou, percebendo que Eduardo estava genuinamente atormentado. Não sei. Quero ajudar, mas ela deixou claro que não quer nada comigo. E eu entendo perfeitamente. Não mereço seu perdão. Foi quando Helena apareceu no corredor, vindo do setor de internação. Ela usava um jaleco da clínica e carregava alguns prontuários. Quando viu Eduardo, parou imediatamente, sua expressão se endurecendo. O que o senhor está fazendo aqui novamente? Helena, preciso falar com você, Eduardo disse se levantando. É sobre algo muito importante. Ela olhou para o doutor Marcos, que fez um gesto discreto, indicando que era seguro conversar. 5 minutos. Ela concordou relutantemente. Mas aqui mesmo, na presença do doutor. Eduardo respirou fundo. O que ele estava prestes a dizer mudaria tudo. Helena, passei as últimas semanas pensando no que você me disse, sobre como eu tratava vocês, sobre meus problemas com bebida, sobre ter arruinado sua vida. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. E? Helena perguntou, mantendo a guarda alta. E você estava certa em tudo. Sou um homem patético que descontava suas frustrações em pessoas inocentes. Suas palavras saíram carregadas de uma sinceridade dolorosa. Mas descobri algo sobre você que mudou minha perspectiva completamente. Dr. Marcos e Helena trocaram olhares, intrigados. O que descobriu? Ela perguntou, uma pontada de medo em sua voz. Eduardo tirou alguns papéis do bolso. Contratei um investigador particular, não para te espionar. Ele se apressou em explicar quando viu sua expressão de choque, mas para entender quem realmente é a pessoa que eu demiti. Helena ficou pálida. O senhor não tinha direito de fazer isso, ela disse, sua voz tremendo de raiva. Minha vida privada não é da sua conta. Eduardo balançou a cabeça. Você está certa, não tinha direito, mas preciso que saiba o que descobri. Ele abriu os papéis com mãos trêmulas. Helena Santos, 28 anos. Perdeu o pai aos 12 anos. Cuidou da mãe doente sozinha durante anos. Trabalhava como faxineira durante o dia e estudava à noite para terminar o ensino médio. Nunca faltou um dia de trabalho em nenhum emprego.
Nunca teve uma reclamação sequer. As palavras de Eduardo ecoavam no corredor silencioso. Helena sentia lágrimas formando em seus olhos, mas lutava para não chorar na frente dele. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, sua voz saindo como um sussurro. Porque descobri mais. Eduardo continuou, sua própria voz embargada. Descobri que você usou suas últimas economias para comprar remédios para a mãe. Que trabalhou em 3 empregos simultaneamente para pagar o tratamento dela. Que quando ela partiu, você ficou completamente sozinha no mundo, mas mesmo assim nunca desistiu. Dr. Marcos observava a cena com crescente admiração por Helena e surpresa pela transformação de Eduardo. Eduardo, aonde você quer chegar com isso? Ele perguntou gentilmente. Quero chegar ao fato de que demiti a mulher mais íntegra que já conheci. Eduardo respondeu, olhando diretamente para Helena. Descobri que você nunca mentiu, nunca roubou, nunca fez nada além de trabalhar honestamente para sobreviver. E eu a tratei como se fosse uma criminosa. Helena não conseguia mais segurar as lágrimas. Por que está me contando isso? Ela perguntou, sua voz quebrada. Porque você merece saber que alguém finalmente viu quem você realmente é, Eduardo respondeu. E porque descobri a parte mais impressionante da sua história. Ele virou mais uma página do relatório. Descobri que 3 vizinhas suas dependem da sua ajuda para cuidar dos filhos pequenos. Que você divide sua comida com Dona Carmen quando o dinheiro dela não dá para o mês todo. Que já emprestou dinheiro que não tinha para ajudar pessoas em situação pior que a sua. Como você soube disso? Helena perguntou, genuinamente chocada. Conversei com suas vizinhas. Todas elas me contaram histórias sobre sua bondade, sua generosidade, seu caráter exemplar. Eduardo guardou os papéis no bolso. Helena, você é uma pessoa excepcional. E eu quase destruí sua vida. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções complexas. Dr. Marcos limpou discretamente uma lágrima dos olhos, tocado pela revelação do caráter extraordinário de Helena. Ela própria parecia não acreditar no que estava ouvindo. Eduardo, Dr. Marcos disse finalmente, posso perguntar por que fez essa investigação? Eduardo respirou fundo antes de responder. Porque precisava saber se minha culpa era justificada. E descobri que era muito pior do que imaginava. Não demiti apenas uma boa funcionária. Demiti uma pessoa extraordinária que dedicou a vida toda a ajudar outros. Helena limpou as lágrimas do rosto. E agora? O que pretende fazer com essas informações? Ela perguntou. Nada. Eduardo respondeu, surpreendendo a ambos. Não vou tentar comprar seu perdão com dinheiro ou favores. Só queria que soubesse que alguém reconhece seu valor verdadeiro. Mas, ele continuou hesitantemente, se me permitir, gostaria de reparar o dano que causei. Não por caridade, mas por justiça. Helena o olhou desconfiada. Como assim? Eduardo tirou um envelope do bolso interno do paletó. Escrevi uma carta de recomendação. A mais honesta que já escrevi na vida, detalhando sua competência, honestidade e dedicação. Ele estendeu o envelope para ela. Se algum dia quiser procurar outro emprego, isso pode ajudar. É o mínimo que posso fazer. Helena olhou para o envelope sem pegá-lo. Por que deveria confiar em sua palavra agora? Ela perguntou. Porque dessa vez não tenho nada a ganhar. Eduardo respondeu simplesmente. Dessa vez, só tenho a perder. Meu orgulho, minha arrogância, minha falsa superioridade. Dr. Marcos se aproximou de Helena. Posso ver a carta? Ele pediu. Helena assentiu, e Eduardo entregou o envelope para o médico. Dr. Marcos leu rapidamente e seus olhos se arregalaram. Helena, você precisa ler isso. É extraordinário. Com mãos trêmulas, Helena pegou a carta e começou a ler. A cada linha, suas sobrancelhas se erguiam mais. Eduardo não havia apenas elogiado seu trabalho. Ele havia descrito detalhadamente sua integridade, sua dedicação, sua capacidade de transformar ambientes através de sua presença positiva. Isso é verdade? Ela perguntou, olhando para Eduardo. É assim que o senhor realmente me via? Eduardo balançou a cabeça. Não. É assim que deveria ter visto. É assim que qualquer pessoa decente veria. Eu estava cego pela minha própria amargura e vícios. Helena dobrou a carta cuidadosamente. Obrigada, ela disse simplesmente. Não sei se posso perdoá-lo completamente, mas
Reconheço que está tentando fazer a coisa certa. Eduardo sentiu um peso imenso saindo de seus ombros. Não era perdão completo, mas era um começo. Helena, ele disse antes de partir. Posso fazer mais uma pergunta? Ela assentiu. Como você consegue ser tão bondosa depois de tudo que passou? Como não se tornou amarga com a vida? A pergunta era genuinamente curiosa, carregada de uma admiração que ele não tentava esconder. Helena tocou suavemente a barriga, onde sua criança crescia. Porque aprendi que a amargura só envenena quem a carrega. E porque vou ser mãe em breve. Que tipo de exemplo eu seria para meu filho se me tornasse uma pessoa ressentida? Suas palavras atingiram Eduardo como um raio. Naquele momento, olhando para Helena, grávida, trabalhadora, generosa apesar de todas as dificuldades, Eduardo finalmente compreendeu o que significava grandeza de caráter. E soube que, pela primeira vez em sua vida, havia encontrado alguém que poderia ensiná-lo a ser um homem melhor. O que nenhum dos dois sabia era que essa conversa havia plantado uma semente que mudaria não apenas suas vidas, mas a de centenas de outras pessoas. Porque às vezes é preciso olhar no espelho através dos olhos de outra pessoa para finalmente enxergar quem realmente somos. Semanas se passaram desde a conversa transformadora na clínica, e Eduardo sentia uma inquietação crescente em seu peito. Não bastava apenas reconhecer seus erros. Ele precisava fazer algo concreto para repará-los. Foi numa manhã particularmente fria que Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Dirigiu até sua mansão, determinado a fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Precisava conversar com as pessoas que haviam testemunhado sua crueldade contra Helena. Dona Silvia estava na cozinha preparando o café quando Eduardo entrou. Senhor Eduardo, aconteceu alguma coisa? Ela perguntou preocupada. Dona Silvia, preciso conversar com a senhora. Eduardo disse, sua voz carregada de seriedade. E também com Carlos e Rosa. Podem vir até a sala? Em poucos minutos, os 3 funcionários estavam reunidos, visivelmente nervosos. Quero falar sobre o que aconteceu com Helena. Eduardo começou. Sei que presenciaram a forma como a tratei no dia em que a demiti. E quero que saibam que me envergonho profundamente do que fiz. Carlos, o jardineiro, olhou para os outros antes de falar. Senhor Eduardo, a Helena era uma boa pessoa. Ela não merecia passar por aquilo. O senhor está absolutamente certo, Eduardo respondeu, surpreendendo a todos. Ela não merecia. E eu preciso que saibam a verdade sobre aquele dia. Ele respirou fundo. Aqueles documentos que estavam bagunçados, fui eu quem os desarrumei. O silêncio na sala era ensurdecedor. Rosa foi a primeira a reagir. Como assim, senhor? Na noite anterior cheguei em casa embriagado e fui até o escritório. Não me lembro de tudo, mas aparentemente mexi nos documentos. A confissão saiu como um peso sendo retirado de seus ombros. Na manhã seguinte, automaticamente assumi que alguém havia mexido, e Helena estava ali. O senhor culpou ela pelo que o próprio senhor fez? Dona Silvia perguntou, sua voz carregada de indignação respeitosa. Eduardo assentiu, incapaz de olhar nos olhos dela. Pior que isso, humilhei uma mulher inocente, grávida e sozinha, por um erro que era completamente meu. Carlos se mexeu desconfortável. Senhor, a gente sempre soube quando o senhor chegava. Assim. Mas nunca falamos nada porque sabíamos que o senhor não gostava de ser contrariado. Vocês tinham medo de mim. Eduardo constatou uma realização dolorosa. Vocês trabalhavam com medo de serem demitidos injustamente, como Helena foi. Eduardo caminhou até a janela. Dona Silvia, a senhora conhecia Helena melhor que os outros. Como ela realmente era? Helena era a pessoa mais bondosa que já trabalhou nesta casa. Ela disse com convicção. Sempre educada, sempre disposta a ajudar. Quando eu ficava doente, ela fazia meu trabalho sem reclamar. Quando o Carlos machucou as costas, ela ajudava no jardim. Rosa se juntou à conversa. E ela sempre dividia a comida conosco. Mesmo ganhando menos, sempre trazia algo para compartilhar no almoço. Por que vocês nunca me contaram sobre essas qualidades dela? Ele perguntou. Dona Silvia respondeu com sinceridade dolorosa. Porque o senhor nunca perguntou. Para o senhor a gente era apenas funcionário. Nunca mostrou interesse em nos conhecer como pessoas. A verdade foi como um soco no estômago.
Eduardo percebeu que havia sido um patrão distante e autoritário, interessado apenas em que o trabalho fosse feito. Vocês sabem onde posso encontrar Helena agora? Ouvi dizer que conseguiu trabalho numa clínica médica, Dona Silvia respondeu. Dona Carmen comentou que ela está bem, graças a Deus. Vocês mantêm contato com Dona Carmen? Carlos assentiu. A gente sempre gostou da Helena. Dona Carmen às vezes vem aqui perguntar como ela está. A gente se preocupa com ela. Especialmente agora que está esperando o bebê, Rosa complementou. Eduardo fez sinal para que ela ficasse tranquila. Eu sei da gravidez, foi uma das coisas que mais me abalou. Ele voltou a se sentar. Demitiu uma mulher grávida que estava sozinha no mundo. Senhor Eduardo, Dona Silvia disse gentilmente, todo mundo comete erros. O que importa é o que a gente faz depois para corrigir. Foi nesse momento que Eduardo teve uma ideia. Quero fazer uma proposta para vocês. Que tal criarmos um fundo de apoio para funcionários que passem por dificuldades? Como assim, senhor? Carlos perguntou. Um fundo onde qualquer funcionário possa buscar ajuda quando precisar, sem medo de julgamento. E mais, quero implementar programas de qualificação profissional. Rosa ficou boquiaberta. O senhor está falando sério? Eduardo assentiu. Completamente sério. E quero que vocês me ajudem a estruturar isso. Nos dias seguintes, Eduardo trabalhou incansavelmente. Criou o fundo de apoio, estabeleceu parcerias com instituições de ensino e começou reuniões para ouvir sugestões. Mas o projeto mais importante estava começando. Eduardo procurou advogados e criou uma fundação voltada para mulheres grávidas em vulnerabilidade social. A fundação seria chamada Segundo Chance. Foi numa tarde chuvosa que Eduardo retornou à clínica do Dr. Marcos, carregando documentos oficiais e esperança renovada. Dr. Marcos, ele cumprimentou o médico. Eduardo, como está se sentindo? Melhor do que estive em anos. Doutor, e posso conversar com Helena? Tenho uma proposta importante. Eduardo mostrou os documentos da fundação. Criei uma organização para ajudar mulheres em situação similar à que Helena estava. E quero oferecer a ela o cargo de diretora executiva. Eduardo, isso é impressionante. Mas por que Helena? Eduardo sorriu. Porque ela viveu na pele o que essas mulheres estão passando. Tem coração, inteligência e força necessária para fazer a diferença. Helena apareceu no corredor, voltando de consulta pré-natal. Sua barriga já aparecia. Quando viu Eduardo, parou imediatamente. Senhor Eduardo, o senhor está bem? Eduardo se levantou. Estou ótimo, Helena. E você? Como está se sentindo? Bem, obrigada. O bebê está crescendo saudável. Ela respondeu tocando a barriga. Helena, posso roubar alguns minutos? Tenho algo importante para discutir. Os três se acomodaram no consultório. Helena, tenho refletido muito sobre nossas conversas e sobre a pessoa extraordinária que você é. Quero fazer algo mais significativo que simplesmente pedir desculpas. Ele tirou os documentos. Criei uma fundação voltada para ajudar mulheres grávidas em vulnerabilidade social. Oferecemos assistência médica, apoio psicológico, oportunidades de trabalho e qualificação profissional. É uma iniciativa linda, ela disse. Vai ajudar muitas pessoas. Eduardo assentiu. E eu gostaria que você dirigisse tudo isso. Como? Helena perguntou chocada. O senhor quer que eu dirija sua fundação? Eduardo se inclinou. Não é minha fundação, Helena. Seria nossa. Você seria a diretora executiva, com total autonomia. Dr. Marcos observava admirado. Eduardo, isso é extraordinário. Helena, você tem toda a experiência necessária. Mas Helena hesitava. Senhor Eduardo, eu não tenho formação para um cargo assim. Helena, você tem algo mais valioso que qualquer diploma. Você tem coração, integridade e compreensão real das necessidades dessas mulheres. O resto aprendemos juntos. Além disso, a Fundação custeará sua formação em gestão de ONGs. Helena olhou para Dr. Marcos buscando orientação. Helena, essa pode ser a oportunidade da sua vida. E mais importante, pode mudar a vida de centenas de mulheres. Posso pensar um pouco? Helena perguntou. Claro, Eduardo respondeu. Mas gostaria que visitasse as instalações que preparei. Helena concordou com a visita, e Eduardo sentiu esperança crescer em seu peito. Via uma chance real de transformar sua culpa em algo positivo.
E mais importante, via Helena encontrando não apenas trabalho, mas um propósito que combinava com sua natureza generosa. O que nenhum dos dois sabia era que essa fundação se tornaria muito mais que um projeto social. Seria o início de uma transformação que mudaria suas vidas e de toda uma comunidade. Porque às vezes, os maiores erros podem se transformar nas maiores oportunidades de fazer o bem. Helena passou 3 dias pensando na proposta de Eduardo. 3 noites em claro, tocando a barriga onde sua filha crescia, conversando baixinho sobre o futuro que se desenhava diante delas. "O que você acha, pequena?" Ela sussurrava. "Mamãe deve aceitar essa oportunidade?" Como resposta, sentia pequenos chutes, como se a criança dissesse que sim, que era hora de apostar na segunda chance. Na manhã do 4º dia, Helena tomou sua decisão. Encontrou Eduardo na recepção da clínica, nervoso, folheando revistas sem lê-las. "Senhor Eduardo", ela o chamou. Ele se levantou imediatamente, os olhos cheios de expectativa. "Helena, já tomou sua decisão?" "Aceito sua proposta. Quero dirigir a Fundação Segundo Chance." O sorriso que se abriu no rosto de Eduardo foi genuíno, carregado de alívio e gratidão. "Helena, você não imagina o que isso significa", ele disse. "Mas quero que saiba, esta fundação será sua. Suas decisões, sua visão, sua liderança." Dr. Marcos apareceu no corredor e sorriu ao vê-los. "Pelo sorriso de vocês, imagino que tivemos boas notícias." Helena assentiu. "Vou liderar a fundação, doutor. Vou ajudar outras mulheres a não passarem pelo que passei." Nos meses seguintes, a transformação foi impressionante. Helena se dedicou à fundação com paixão total. Estudou gestão online, aprendeu administração social e usou sua experiência pessoal para criar programas eficazes. A Fundação Segundo Chance tornou-se referência na cidade. Helena desenvolveu um programa completo: acompanhamento médico gratuito, apoio psicológico, cursos profissionalizantes e um sistema onde mulheres que superaram dificuldades ajudavam outras em início de jornada. Patrícia, que Helena conhecera na clínica, foi uma das primeiras a se juntar à equipe. "Helena, já ajudamos mais de 200 famílias em 6 meses", ela disse numa reunião. "E isso é só o começo", Helena respondeu, acariciando a barriga avançada. "Quero que nenhuma mulher passe pela sensação de estar sozinha como eu passei." Eduardo observava tudo respeitosamente, visitando semanalmente, mas mantendo a autonomia de Helena. Foi numa dessas visitas que testemunhou algo inesquecível. Uma jovem de 18 anos chegara à fundação grávida, expulsa de casa, sem dinheiro nem esperança. "Qual seu nome, querida?" Helena perguntou gentilmente. "Amanda", a jovem respondeu chorando. "Sei que devem estar cansadas de histórias como a minha." "Amanda, sua história não me cansa. Ela me fortalece", Helena disse segurando suas mãos. "Você vai ficar bem, eu prometo." Em horas, conseguiu moradia temporária, acompanhamento médico e curso profissionalizante para Amanda. "Como ela consegue transformar tanta dor em bondade?" Eduardo perguntou a Dr. Marcos. "Porque Helena entendeu que nossa maior força vem das fraquezas superadas", ele respondeu. Semanas depois, Helena entrou em trabalho de parto. Dona Carmen a acompanhou durante todo o processo. "Você vai ser uma mãe maravilhosa", dizia, segurando sua mão. Depois de 8 horas, nasceu uma menina linda e saudável. Helena a segurou chorando de emoção. "Bem-vinda ao mundo, Sofia. Mamãe te ama mais que tudo." Eduardo visitou o hospital com flores brancas e um presente. "Posso conhecer sua filha?" Helena concordou. "Esta é Sofia. Ela é perfeita", ele disse emocionado. "Esta menina terá a mãe mais extraordinária do mundo." Helena agradeceu tocada. E ela crescerá sabendo que sempre existe uma segunda chance. Anos se passaram. A fundação cresceu e se tornou referência nacional. Helena formou-se em gestão social e virou palestrante, contando sua história pelo país. Sofia cresceu numa casa cheia de amor, vendo o exemplo de uma mãe que transformou a adversidade em propósito. Eduardo mudou completamente, focando seus negócios em responsabilidade social. Dona Silvia, Carlos e Rosa continuaram na mansão, mas num ambiente de respeito e dignidade. Quando Rodrigo tentou aparecer anos depois, Helena disse tranquilamente: "Minha filha tem todo o amor que precisa. Não precisamos de alguém que só aparece quando convém."
Na cerimônia de 5 anos da fundação, Helena discursou para 1000 pessoas. Sofia, agora com 5 anos, estava na primeira fila com Dona Carmen, Dr. Marcos e Eduardo. Quando me encontrei grávida, sozinha e sem emprego, pensei que minha vida havia acabado. Helena começou. Hoje entendo que estava apenas começando. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir do que somos feitos. Ela olhou para Eduardo. Aprendi que pessoas podem mudar, que erros viram oportunidades de crescimento, e que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que damos. Esta fundação já transformou 2000 famílias. Ela representa algo poderoso, a prova de que nenhuma história termina na queda. Toda história termina na escolha de se levantar. A plateia se levantou em ovação. Eduardo aplaudia com lágrimas nos olhos. Depois da cerimônia, Helena encontrou Eduardo. Obrigada, ela disse. Por quê? Ele perguntou. Por me dar a oportunidade de descobrir que sou mais forte do que imaginava. Eu que agradeço. Você me ensinou que a verdadeira grandeza está em usar o poder para elevar pessoas. Eduardo respondeu. Sofia correu até a mãe. Mamãe, quando crescer, quero ajudar pessoas como você. Helena beijou sua testa. Você já ajuda, meu amor. Só de existir me torna melhor todos os dias. A história que começou com humilhação se transformou numa lição eterna. Os maiores erros podem gerar as maiores oportunidades de redenção. A bondade sempre vence a crueldade, e toda pessoa merece uma segunda chance. Porque às vezes, Deus usa as situações mais difíceis para nos levar exatamente onde precisamos estar. Fim da história.